Vocês já pararam para pensar quem são esses 10 chifres que estão nas 7 cabeças da besta? O anjo aqui está falando sobre 10 reinos, 10 nações que entregarão o seu poder à besta. Essas nações, elas já estão nos dias de hoje moldadas e alinhadas em um grupo. Nós veremos isso ao longo do vídeo. Sabemos que o próprio livro de Daniel fala sobre os reinos dessa terra, a começar por Babilônia. Aquela estátua que aparece revela em camadas todos esses reinos. E nós vemos que o último desses reinos é justamente os pés formados por ferro e barro, significando que o reino por um lado será forte e por outro será fraco. Será um reino dividido. Curiosamente, temos falado sobre o anticristo islâmico nos nossos últimos vídeos e vemos que eles entre si próprios são povos que brigam, que se matam, que cometem atentados contra o seu próprio povo, contra países da mesma crença. Nós vemos aí subdivisões radicais, os xiitas e os sunitas. Isso confirma que é um reino bem diferente dos outros. Nós não vemos isso em outros países, não vemos isso na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, um país se matando, mas nós vemos países de uma mesma crença, de uma mesma ideologia, possuindo guerra e afronta de destruição entre si. Um claro exemplo disso é o Irã e a Arábia Saudita, que são países islâmicos, muçulmanos, carregam uma doutrina teocêntrica no Estado, mas ao mesmo tempo são países inimigos, com rivalidades pessoais. Ao observar aqui, esse livro de Daniel, capítulo 2, fala que esses pés possuem 10 dedos. E esses 10 dedos formam 10 reinos. E que todos esses 2 pés aí vão ser formados de ferro e de barro. E dessa forma, por um lado, o reino vai ser forte e por outro, será fraco. Nós vemos aí essa fragilidade porque o próprio Jesus fala que um reino dividido, um reino repartido entre si, ele não prospera, ele se autoconsome. Então, essa é uma das características que marcam essa fraqueza nesse reinado. E aqui diz que eles tentam de alguma forma se unir mediante a semente humana, mediante o casamento. E aqui vão se ligar um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não vão se misturar. Eles vão apenas tentar se unir. E nós vemos que muitos desses países árabes, eles tentaram formar um grande império mediante casamento de suas filhas, de suas princesas, com seus príncipes, com seus reis, com suas rainhas. Mas esses casamentos, que é tradição no Oriente Médio desde sempre, unir famílias mediante casamento, essa tradição não está funcionando, porque os reinos continuam a guerrear e a quebrar alianças entre si. E aqui fala que no dia dos reis, desses 10 reis que entregarão seu poder à besta, que vai ser dito isso no livro de Apocalipse 17, diz que o Deus dos céus, nesses dias, levantará um reino que jamais será destruído. Aí esse reino ele está se referindo ao reino de Jesus Cristo, que voltará à terra, destruirá essa imagem que vocês viram, e ao destruir ela será como uma pedra que foi cortada sem auxílio da mão humana. Essa pedra vai atingir os pés da imagem, e esses pés serão, não só os pés, mas a imagem toda virará em pedaços, em pó, e nascerá na terra uma montanha que cobrirá todo o planeta. Essa montanha significa um reino.
o reino de Cristo, que é chamado a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram. Você vai ver isso nos evangelhos, em Atos, em Efésios, em 2 Pedro. Você vai ver isso aí até mesmo nos Salmos. Cristo é assemelhado à pedra. Até mesmo quando ele diz que essa igreja será fundada sobre a rocha é a pedra, que é ele. A igreja é fundamentada sobre a rocha, sobre a pedra. Ele próprio se coloca nos evangelhos como a pedra fundamental, a pedra basilar, inicial e principal da construção, que esses construtores rejeitaram. Essa pedra que atinge a imagem é Jesus. Atingindo aos pés, destrói todos os outros reinos como herança. E ele toma toda a terra com uma grande montanha, trazendo o seu reino eterno, que não passará a outro. Dessa forma, diz aqui que ele esmiuçará todos esses outros reinos. E essa pedra faz com que todo o mundo entre em um certo julgamento, entre em uma divisão de tarefas. Porque aqueles que vencerem no final dos tempos herdarão a terra. Eles serão reis e sacerdotes com Deus e reinarão com ele nesse milênio. Quando observamos com mais cautela, no livro de Apocalipse 17, no verso 12 em diante, ele diz que e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Eles combaterão o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão então com ele, chamado os eleitos e fiéis, aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo, que os seus nomes estão inscritos no livro da vida desde a criação do mundo. Esses nomes já estão certos desde sempre. Desde que o mundo foi feito, esses nomes já estavam lá. E vemos com mais características o livro de Daniel explicando o que acontecerá. Tem uns países que eles estão começando a se reunir nesses últimos tempos e que está levantando suspeitas. São países de vários continentes. Daqui a pouco eu vou mostrar. Observe as características do anticristo, que ele vai honrar o Deus das fortalezas, agirá contra fortalezas poderosas, contra países poderosos. Daniel, no seu capítulo 11, fala que no final dos tempos, o rei do sul, ali tome por base Israel, Jerusalém. O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros. Observe aqui que cavaleiros, navios, carros, isso são os aparelhos de guerra. E entrará nessas terras santas que vai inundar tudo. Ele chama aqui de a terra gloriosa, a terra santa, que é Israel, que é Jerusalém. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Ali vai estar ao sul de Israel, e ao leste onde está a Jordânia. Aqui diz claro que nem o Egito vai escapar. Observe que o Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. Curiosamente, fala aqui que rumores do Oriente e do Norte vão espantar esse príncipe. E que ele vai sair com grande furor, grande ódio, para destruir e extirpar a muitos. Comentando rapidamente aqui, nós vemos que existe um grupo que era até então 5 países, chamado BRICS, e que agora está se tornando 10 países,
que são o BRICS 10. Observe quem são: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos. Não é curioso saber que países que fazem parte dessas profecias, que estão ao sul, que estão ao norte, que estão justamente ali onde diz que países cairão, países se aliarão, Egito e Etiópia, Arábia Saudita, Irã, nós vemos que é um reino dividido, primeiro, porque há países que são rivais mortais nesse grupo. Observe com clareza de que muitos vão falar que esse grupo é inofensivo porque não possui fins militares. Mas deixe-me dizer que o mundo está se repartindo. O mundo está se bifurcando aí em dois lados. O lado americano, do mundo livre, e a união de ditaduras. Você veja a Rússia, a China, a Índia, a Arábia Saudita, não são países democráticos. São países que possuem um sistema de governo ditatorial. Ao observar o Brasil se aliando a este lado do mundo, é muito perigoso, porque estamos na América dos americanos e estamos nos colocando ao lado oposto, correndo o risco de sofrermos retaliações, sanções ou até mesmo ataques no futuro, a depender de que o cenário global vá se moldar. Muitos dizem que é inofensivo, mas todas as guerras, todos os grupos políticos, militares, econômicos, eles não começam do dia para a noite, mas eles começam com um embrião, com um plano, com reuniões, com ideais. E quando esses ideais se tornam fortes e necessários em determinado momento, esses ideais passam a virar uma ameaça. Nós temos aqui a possibilidade desse BRICS 10 se tornar um conglomerado de nações voltados para todos os fins defensivos. E se esses 10 países entregarem o seu poder à besta, mais na frente, mais no futuro, será que cumpriria essa profecia? Se eles disserem, olha, nós estamos aqui unidos como a OTAN, porque quem mexer com um mexe com todos. Esse seria o conglomerado de nações, os 10 reinos, que entregariam seu poder à besta? Porque quem participar dessa união vai sofrer amargamente os juízos do próprio Deus, porque várias nações se reunirão contra a besta, pelejarão contra ela, e claramente a besta sofrerá grandes baixas, porque vai vir do norte, vai vir derrota, nem o Egito escapará, vai vir do Oriente. Várias nações vão combater essa besta e fará com que ela, inclusive a meretriz que estava montada sobre ela, seja despojada. E aqui nós vemos claramente alguns aspectos importantes, tanto no livro de Daniel quanto do Apocalipse, que eu considero livros irmãos, que se complementam e que são fundamentais e cruciais para entender o fim. Eles têm que ser lidos de uma forma única e precisa ser colocado em um mesmo arcabouço de entendimento. Você precisa entender os dois de uma maneira sólida, para que fique mais claro os eventos finais que estão para acontecer. A escatologia mostra que o anticristo armará as suas tendas, as suas, como é que eu posso dizer, o seu material bélico. Ele vai acampar no grande mar, do lado o grande mar e do outro o Monte Santo e Glorioso, que ali é o mar Mediterrâneo
e a cidade de Jerusalém. O fim vai chegar para ele ali, e não há quem o socorra. É o que diz o último verso do capítulo 11 de Daniel. O fim dele será próximo. Nós vemos aí suspeitas de coisas que estão acontecendo. Para os Estados Unidos possuírem muito menos bombas atômicas do que a própria Rússia, só dá para suspeitar de uma coisa: eles possuem armas muito mais poderosas do que bombas atômicas e não disseram nada a ninguém, até porque é coisa secreta do serviço deles. O próprio presidente Donald Trump disse que se houver uma terceira guerra mundial, não será como todos estão esperando, porque eles possuem armas inimagináveis e que essas armas não estão aqui na Terra, mas sim no espaço, e que ninguém as conhece, muito menos os seus efeitos. É perigoso pensarmos e esperarmos por uma guerra já orquestrada, quando na verdade tudo pode mudar de curso e sermos pegos de surpresa. Existe uma guerra muito maior que está para vir, é inevitável, não sabemos quando, mas sabemos que virá. E todos os líderes, grandes líderes mundiais, eles confirmam tudo isso. Eles dizem que é questão de tempo e vão tentar apenas minimizar os seus efeitos, mas que ocorrerá grande destruição na Terra, isso é indiscutível. Nós traremos mais detalhes em um próximo vídeo sobre a geopolítica mundial que envolve todas essas guerras e a possibilidade futura do que vai acontecer nos próximos anos. Inclusive, estamos com expectativa para 2025. O que vai acontecer com a troca de poder do presidente americano? Será que vai vir uma paz, uma falsa paz? Ou será que as guerras vão se intensificar? Veremos isso em novos conteúdos.